Olá, gente. Eu estou aqui ainda em Brasília. A eleição para todos os cargos da mesa da presidência da Câmara acabou agora há pouco, porque teve um segundo turno para 2 espaços na mesa. E eu queria falar sobre esse assunto com vocês, falar sobre o que foi o dia de hoje. Desde ontem a gente já tinha anunciado a nossa posição da bancada do PSOL no apoio à candidatura de Luiz Erundina. A gente defendeu a candidatura de Erundina, não foi a primeira vez, Erundina já tinha sido candidata de uma outra vez contra Rodrigo Maia, e hoje mais uma vez a gente teve uma candidatura contra Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados, que foi de Luiz Erundina. A gente conseguiu, na eleição da presidência da Câmara, ter um resultado que não foi positivo, porque Maia foi eleito presidente da Câmara mais uma vez. A deputada Luiz Erundina, além, claro, dos votos de 100% da bancada do PSOL, somos uma bancada de 6 parlamentares, teve o voto de outros parlamentares, de outros partidos, que viram que o programa mais consistente apresentado não só para a Câmara dos Deputados, mas na relação e no diálogo com a sociedade, necessariamente era do PSOL, era da deputada Luiz Erundina, e sem contar o histórico da deputada Luiz Erundina, que é respeitada por todos. Mas eu queria dizer também no meu respeito a todas as manifestações que a gente teve de ontem para hoje em relação à necessidade da formação de uma candidatura única da oposição ao governo Temer à presidência da Câmara. O meu mais profundo respeito a essas manifestações. Muitas pessoas ontem entraram na rede falando da necessidade de apoiar a candidatura do deputado André Figueiredo, por quem eu pessoalmente tenho respeito, eu quero aqui deixar isso claro, e solicitando que houvesse entre os parlamentares dos partidos que fazem oposição ao governo Temer uma unidade para o lançamento de uma única candidatura. A gente dialogou com o PDT, com o próprio deputado André Figueiredo, a gente dialogou com o PT, a gente dialogou com a rede, o PCdoB já tinha anunciado seu apoio à candidatura de Rodrigo Maia. Não foi possível num primeiro momento, até pelo espaço de tempo que a gente teve para articulação de uma proposta que tivesse a cara daquilo que a gente queria, que a bancada do PSOL quisesse dialogar com a sociedade. Não houve tempo e não houve uma possibilidade concreta, a partir dos programas, de que num primeiro momento essa aliança fosse feita para essa eleição. Existiam, só para vocês entenderem, existia um momento de fechamento de bloco parlamentar, que era ontem até meio-dia, e a bancada do PSOL considerou que aquilo que já tinha como programa, né, era o que mais se adequava a partir da candidatura da apresentação da proposta de Luiz Erundina. Mas por que eu estou falando isso tudo? Para encontrar culpados nessa história pela eleição de Rodrigo Maia? Não, de forma alguma, né? Primeiro falar do nosso respeito a André Figueiredo e mais do que isso, né? Dizer que no que vem aí vai ser necessária uma profunda ação de articulação para que a gente procure barrar as reformas que vão ser implementadas por Temer e que vão ter agora, a partir de Rodrigo Maia, um carimbador oficial. Mas para vocês terem uma ideia da votação, Rodrigo Maia foi eleito em primeiro turno. Ele teve 293 votos. O segundo candidato, que é ligado à base de governo, que foi o relator do processo de impeachment de Dilma, vocês lembram disso, que é Jovair Arantes, foi o segundo colocado, teve 105 votos. A candidatura de André Figueiredo teve 59 votos, Júlio Delgado teve 28, André Figueiredo teve 59 votos e a candidatura de Luiz Erundina teve 10 votos. Jair Bolsonaro teve 4 votos. Então, se você for fazer a soma dos parlamentares que votaram em Luiz Erundina e André Figueiredo, são 69 votos, contra 293 votos de Rodrigo Maia. Não existia possibilidade concreta de ir para o segundo turno nessas eleições na mesa na Câmara dos Deputados. Mas é claro que simbolicamente é importante demonstrar que existe um esforço de diálogo e, mais do que isso, um esforço de ação para barrar essas reformas. Mas fica claro aqui também, pelo número de votos que teve a candidatura de André Figueiredo, que
e a candidatura de Luiz Erundina, porque nós tivemos 100% da bancada do PSOL, logicamente mais outros 4 parlamentares de outros partidos, mas fica claro que parte daqueles que compunham essa aliança procuraram um outro caminho, apoiar outra candidatura, uma das outras candidaturas. Então a gente teve, no total, naquilo que poderia ser a formação de um bloco unitário, 69 votos. Isso não chegava nem perto dos 293 votos de Rodrigo Maia e também ficava distante do segundo colocado, que foi Jovair Arantes, com 105 votos. Há, nesse momento, uma necessidade de reflexão sobre o quadro. E eu não quero fugir do tema e do assunto, eu quero tratar disso aqui com vocês. Primeiro, como é que numa eleição como essa, a gente só tem dos partidos que são oposição 69 votos? É um número ainda menor do que daqueles parlamentares que compõem partidos de oposição. E a gente tem que fazer uma reflexão com o que vem daqui para frente. Primeiro, dialogar muito para que esses programas, para que essas propostas, exatamente de resistência ao governo ilegítimo, tenha um diálogo entre os parlamentares do PSOL e os parlamentares que votaram, por exemplo, em André Figueiredo para a Câmara dos Deputados. É fundamental que a gente estabeleça uma resistência e que dialogue para que essa resistência seja feita. Mas é fundamental também que a gente dialogue fazendo uma pressão positiva sobre aqueles parlamentares que não votaram em nenhuma das 2 candidaturas de oposição. Eu quero repetir esse dado aqui para vocês. Das candidaturas de oposição ao governo Temer, só 69 votos, de todos os votos da Câmara dos Deputados. A deputada Luiz Erundina representou muito bem o nosso programa falando para fora, né? Teve a oportunidade de mostrar claramente quais são as bandeiras do parlamento que a gente quer. Teve a possibilidade de falar da ilegitimidade do governo Temer e das reformas que eles estão propondo. Agora a gente tem que se articular exatamente para o que vem por aí. 69 votos desses que votaram com as candidaturas de oposição, nem preciso dizer a vocês que é, do ponto de vista institucional parlamentar, um número muito pequeno para resistir às reformas que eles têm. Agora eu quero com isso só passar uma mensagem de pessimismo para vocês, não só isso. Por que eu digo isso? Por um motivo simples. Exatamente porque esses parlamentares, e mesmo aqueles 293 que votaram em Rodrigo Maia, eles vão agora enfrentar matérias que geram enorme desgaste nos estados, como a reforma da Previdência. E eles vão começar a ser cobrados pelos seus eleitores. A ampliação de mobilização para, inclusive, reaglutinar aqueles que têm uma posição de oposição ao governo Temer e contra essas reformas, e inclusive pressionar aqueles que estão votando a favor, mas que têm medo de qual vai ser a reação do seu eleitorado. Então essa mobilização nas praças e nas ruas continua sendo fundamental. Eu sei que falar isso, para você que muitas vezes vai dizer, mas poxa, não era exatamente o que a gente esperava da eleição da Câmara, e você está dizendo que continua tendo que ter mobilização de rua, praça e na opinião pública. Eu sei, muitas vezes a vida parlamentar ela não segue os caminhos que a gente gostaria que seguisse, apesar do esforço que é realizado para esse sentido. Agora, se eu olhar os 293 votos de Rodrigo Maia e dizer que a partir de agora não tem mais o que fazer, não vai adiantar. É importante ter mandatos como dos parlamentares do PSOL e de outros partidos também que repercutem a luta social dentro do parlamento. E é exatamente por esse motivo que eu queria dividir esses números com vocês. Se houvesse a união ou uma candidatura só, nesse primeiro momento a gente teria 69 votos. Mas é grave que as únicas 2 candidaturas de oposição ao governo Temer só tenham tido 69 votos. Não tenham tido mais do que isso. No caso do PSOL, não, porque a nossa bancada é de 6 deputados federais. Então 100% da bancada votou com aquilo que se comprometeu. Mas no total, a gente tem que ampliar essa margem para resistir às reformas da Previdência, à pseudo-reforma trabalhista que estão querendo mandar, e todas as matérias que vão estar sendo mandadas para cá. Eu queria fazer essa mensagem, trazer para vocês, primeiro, para dizer do papel importante que foi desempenhado por Luiz Erundina nessa eleição. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar
em casa aquilo que foi o pronunciamento de Luiz Erundina na defesa das bandeiras mais importantes e dialogando para fora da Câmara, sabem do que eu estou dizendo. Falar do respeito por André Figueiredo, pelo PDT, né, e pelos parlamentares que apoiaram a candidatura de André Figueiredo, né, dizer aqui que André Figueiredo merece o nosso respeito, mas ao mesmo tempo dizer que para a eleição de candidatura da Câmara, no primeiro momento houve uma incompatibilidade que não foi possível conciliar os programas para que houvesse uma única candidatura. Mas independentemente disso, eu queria dizer para vocês que o esforço para que possa haver unidade na resistência parlamentar, mesmo com esse número pequeno, pode ter certeza que a gente vai fazer todo o esforço para resistir às medidas que estão sendo implementadas pelo governo de Temer. Um abraço grande a cada um e a cada uma de vocês. Hoje a gente vem com um resultado negativo em relação a essa eleição de Rodrigo Maia, que é um carimbador oficial de Temer, mas ao mesmo tempo eu não quero que essa seja uma mensagem só de pessimismo, tem que ser uma mensagem de otimismo, no sentido de que a gente vai ter que superar o nosso esforço de mobilização e de diálogo entre aqueles que querem resistir a essa agenda ilegítima de Temer. Todo o esforço vai ser feito nesse sentido, pode ter certeza. Um abraço grande, gente.